Bom, nós vamos falar sobre mudanças climáticas e transição energética. E para falar disso, eu queria convidar vocês para uma reflexão. Como está a sua casa hoje? A casa que você dormiu? A casa que você mora com a sua família? Com as pessoas que você ama? A casa que você ama? Ela está quente ou está fria? Está limpa? Está suja? Está confortável? Ou tem ficado desconfortável ultimamente? Agora, nesse conceito de casa, da sua casa, eu queria que você expandisse essa análise para uma casa maior. Uma casa comum. A nossa casa. Como está a nossa casa hoje? O planeta Terra. Está confortável? Está quente? Está frio? Está seco? Está sujo? Esta é a nossa grande casa. Nós coabitamos no planeta Terra. E o planeta Terra é um organismo vivo. Organismo o qual nos pertence e o qual nós também pertencemos. Não existe separação entre a Terra e nós e a Terra. E quando nós olhamos para este planeta, para esta casa que amamos tanto e que pertencemos, nós estamos vendo que a cada dia que passa está se tornando mais desconfortável viver do ponto de vista climático e ambiental. Nesse desconforto, é muito importante entender por que isso está acontecendo. No passado, nós falávamos muito de clima. O clima está frio, o clima está seco, vai chover, não vai chover. Mas era só clima, discutindo o clima, se a temperatura vai aumentar ou vai cair. Mas hoje, clima não é mais essa temática. É uma temática muito maior. Quando falamos de clima e falamos de mudanças climáticas, nós estamos falando de uma grande transformação ambiental e climática no nosso planeta Terra. E essa transformação, que é mudança drástica e estrutural na temperatura do planeta. No ano passado, nós já alcançamos um aumento da temperatura do planeta de 1,5 graus acima dos níveis da pré-revolução industrial. Este aumento na temperatura tem causado desastres climáticos por toda a parte do mundo. E nós não precisamos ir longe para ver esse desastre. Está na nossa memória o recente desastre climático na cidade de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, nas minhas Minas Gerais. Em 2024, um grande desastre no Rio Grande do Sul, onde 2,3 milhões de pessoas ficaram desabrigadas e sofreram as consequências daquele desastre. O Brasil é um país tropical, um país que grande parte do mundo inveja pelas nossas condições de temperatura e clima. E ainda assim, o Brasil é um dos países mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. Então, quando nós estamos falando de mudanças climáticas, não é algo distante, é algo que está acontecendo hoje e agora. Neste momento, em algum lugar, tem chuva demais, gelo demais ou calor demais. E isso está acontecendo na nossa casa, que é o nosso planeta. Mas por que isso está acontecendo? Por que as mudanças climáticas acontecem? As mudanças climáticas acontecem
devido à ação humana. A sociedade, a humanidade se desenvolveu num modelo econômico social partindo do princípio que os recursos encontrados na Terra são infinitos. E nós aprendemos a extrair, produzir, consumir e, sobretudo, desperdiçar demasiadamente os recursos naturais que a nossa casa Terra nos oferece. E é por causa desses excessos que nós chegamos na situação que estamos hoje. Esse modelo econômico de produção exploratório está nos levando a esta situação. Elba, então vamos parar todas as atividades econômicas? Não. Nós vamos aprender, nós vamos adaptar as nossas atividades econômicas às necessidades do nosso planeta. É esse o nosso papel. Nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos que coabitamos esta casa, nós já temos consciência do que está acontecendo. Nós já sabemos o que temos que fazer e nós já temos as ferramentas para fazer isso. Então, é só fazer. E nesse processo de fazer, de compreender, eu trago para você um ponto muito importante: o uso da energia. Quando nós vamos fazer o diagnóstico das emissões de CO2 equivalente no mundo, o uso da energia responde por 85% das emissões de CO2 equivalente no planeta. É isso mesmo. Esse problemão que eu trouxe para você, 85% deste problema está associado ao uso da energia. O uso da energia, as tomadas aqui ligadas, o ar-condicionado, esse é o uso da eletricidade. Mas não só isso. O uso da energia dos veículos que dirigimos, a gasolina, a gás, a diesel. O carvão que nós usamos ainda em fábricas. O óleo diesel que nós usamos em muitas fábricas ainda, em muitas usinas termoelétricas produzindo energia elétrica. Esse uso de energia é responsável por toda essa emissão, falando no planeta como um todo. Então, se nós temos a clareza de que é esse uso da energia que está respondendo por 85% do problema, é bem possível que a mudança no uso dessa energia será responsável por 85% da solução. E este não é um grande drama. A sociedade é muito dependente de energia e nós vamos continuar dependendo e está tudo bem. Só que nós precisamos saber como nós vamos explorar os recursos naturais e produzir essa energia que não danifique mais o nosso planeta. E existe uma solução: o uso de energias renováveis. Hoje, o mundo domina a tecnologia de produção de energias renováveis, principalmente energia eólica e solar, desenvolvida nos últimos 20, 25 anos. Esta energia que vem do vento, que vem do sol, ela é limpa e renovável. E é a tecnologia que mais está crescendo no mundo e trazendo essa resposta para que a gente possa realmente reduzir o uso de combustíveis fósseis no nosso sistema. Nós temos a tecnologia, ela é abundante e ela é competitiva, ela não é cara. Então o mundo pode adotar essa forma de energia. E o mundo está adotando. Mas esta busca pela transformação da energia, ela precisa ser ampliada. É isso que nós chamamos de transição energética. A transição energética significa você sair de um modelo de produção de energia para um outro modelo. E nesse caso é
transitar de uso de combustíveis fósseis, como o gás natural e o petróleo, para o uso de energias renováveis. Nesse aspecto, o Brasil é campeão. 93% dessa energia que está chegando aqui agora vem de fontes limpas e renováveis, das hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa que o Brasil produz. O Brasil é bom nisso. Só que ainda tem um outro pedação de energia que precisa ser substituído, que é o uso do petróleo, do gás, em transportes, em veículos. Então, a gente tem uma grande lição ainda pela frente. Ao fazer este entendimento, ao entender essa necessidade, nós estamos falando de uma transição energética, mas não simplesmente de uma transição energética, de uma verdadeira transformação econômica e social, em que nós vamos, além de substituir combustíveis fósseis, nós precisamos mudar a nossa mentalidade do modelo econômico. Não dá mais, por tudo que estamos discutindo, você utilizar um modelo econômico que extrai, produz e desperdiça. Nós temos que partir para um modelo econômico regenerativo. E é o grande tema desse TEDx, o turismo regenerativo. O que significa? Que você agora vai utilizar os recursos da natureza, mas você vai devolver para a natureza muito mais. Você vai cuidar da natureza e isso é perfeitamente possível. Quando nós oferecemos os serviços de turismo aqui nessa região, nós temos que oferecer esse serviço por meio de uso racional desses recursos. É esse o caminho. Toda a economia, toda a sociedade precisa ser modificada. E aí você vai dizer, que bom, então alguém está cuidando disso, né? Transição energética é um problema dos especialistas que estão cuidando. Não. Quando a gente está falando de mudanças climáticas e transição energética, cada um de nós aqui tem a sua responsabilidade. Existem ferramentas de mudança, existem ferramentas de transformação. E essa transformação começa a partir de cada um de nós. Existem 3 agentes centrais que serão responsáveis por toda essa mudança: os governos, as empresas e a sociedade. E nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, temos a obrigação de cobrar dos governos e das empresas que adotem medidas para que essa transformação ocorra. Nós somos os agentes de mudança. Vai ser a partir de nós que essa transformação vai acontecer. Mas, Elvia, não há transição ainda? Sim, está havendo uma transição energética no mundo todo. Ela está acontecendo agora, porém ela não está acontecendo na velocidade que o planeta precisa. Nós precisamos acelerar essa transição, acelerar essa transformação. E aí eu faço um convite para você, indivíduo. Você que entendeu que essa casa que nós coabitamos precisa ser confortável. Você será o meu agente de mudança. Você vai se juntar a nós nesse processo de mudança e transformação. Porque daqui a pouco, a gente tem uma janela de 5 a 10 anos para fazer essa mudança, não mais que isso. E nós somos a geração que conhecemos bem o problema e que temos a solução em mãos. Somos nós, tá? Então, se temos 5 a 10 anos para fazer essa mudança e não fizermos, lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, o futuro vai olhar para nós e vai perguntar: o que você fez nesse processo? Você sabia e teve coragem de mudar alguma coisa? Ou você simplesmente não fez nada? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. E olhando, voltando para a nossa casa, que precisa estar confortável,
Eu termino com uma pergunta. O planeta, a Terra, a nossa casa, está gritando por socorro. E a minha pergunta é a seguinte: você vai ouvir? Muito obrigada.